Já manda o aviãozinho pra mulherada que você conhece, que precisa saber sobre o açúcar, sobre o consumo de doces, como administrar, se sim, se não, o que, quando, por quê, que é o que nós vamos falar hoje. Vou esperar mais 2 minutinhos para dar 7h05 e começo todo o conteúdo. Vocês já fizeram um cafezinho? Bom dia, Com! E eu vou de termocoffee. A Ana falou agora há pouco aí. Você precisa de termocoffee, mulher? Eu gosto do termocoffee de manhã. Apesar de não precisar, eu gosto. Gosto do sabor, gosto da praticidade. Então eu acabo tomando por isso. Não consegue ficar sem doce? Bom dia! A gente já vai falar sobre isso. Como administrar para conseguir, né, ficar sem e você dominar, né, não a sua mente, o seu cérebro te dominar. E aí, gente, então, mais um minutinho aqui. Bom dia, as que estão chegando, fizeram um cafezinho, vamos tomar um café e conversar juntas. Vocês têm, antes da gente começar a live, alguma dúvida específica para falarmos, que vocês têm em relação ao doce? Eu vou falar sobre muita coisa, muito conteúdo relevante e importante em relação aos açúcares, em relação ao doce, como administrar, como lidar, o que, quanto, por quê, com que frequência. Bom dia, Mi. Bom dia, Ana. A Lisa, Dani. Bom dia, mulherada. Eu vou começar o conteúdo daqui 1 minutinho. Enquanto isso, estou falando para vocês mandarem aviãozinho aí pra mulherada que vocês conhecem, que precisam emagrecer, que amam um doce, que são, na verdade, viciados em açúcares. E tem muitas pessoas, que é o que a gente vai falar um pouquinho, que é viciado em açúcar. E o quão importante é a gente aprender a administrar toda essa questão em relação aos nossos hábitos de vida saudáveis, em relação ao nosso emagrecimento e para a vida, independente do emagrecimento, né, o porquê, né, o porquê faz mal, porque, né, qual seria a frequência aceitável do consumo, etc. Então, vamos lá, muito bem-vindas, né, quarta-feira às 7 da manhã, vai rolar o café com a Nutri, tá? Eu escolhi um tema que o pessoal tem pedido bastante nos meus stories quando eu falo das dúvidas, que é como administrar o doce, a vontade do doce, o açúcar. Então, nas lives, os nossos assuntos, nesses conteúdos, eles vão variar bastante, mas indo de encontro à saúde, qualidade de vida, emagrecimento saudável. Então, dentro disso, né, acho que um dos vilões, semana passada eu já falei do álcool. Para quem gosta do álcool, o vídeo tá no IGTV, né, como lidar com o álcool, o que o álcool faz no nosso corpo, no nosso metabolismo, mas e como, né, e qual é a frequência de consumo, como, quando consumir, etc. E hoje nós vamos falar então sobre o consumo dos açúcares. Para quem é nova aqui, para quem tá começando a me acompanhar aqui no Instagram, a maioria já me conhece, já até, né, convive comigo, já foi ou minha paciente ou minha aluna. Mas para quem chegou agora, então, eu sou nutricionista funcional, atendo há mais de 15 anos, né, há quase 15 anos, na verdade, em consultório. E, né, com a minha experiência tanto no consultório quanto de vida no emagrecimento, eu tenho, né, um dos meus propósitos de vida, e o principal deles é transformar e ajudar as mulheres a emagrecer, a viver com leveza, a viver melhor, a entender o processo de emagrecimento de forma definitiva para a vida, para que a gente, né, consiga administrar a magreza para a vida e não por uma fase. E aí, dentro disso, o tema, então, de hoje dos doces, ele é muito comum e um dos, entre aspas, vilões no processo de emagrecimento. Então, por isso, a importância de nós conversarmos sobre esse tema para aprendermos a administrar, ok?
Gente, acho que uma das coisas que eu já venho encarando de uma outra forma em relação aos açúcares há uns anos aí, e não faz muito tempo, foi recente que essa ficha caiu, é que o açúcar, ele na verdade é um vício socialmente aceito. Nós não somos, julgadas socialmente em consumir açúcares, e em muitos momentos a gente se reúne para isso, né? E isso é normal, isso é tido como normal na nossa sociedade. E consumir os açúcares às vezes, um doce em consumo pontual, realmente é tido como, tá? Mesmo sendo considerado 80% da população administrado e viciado em açúcar, estima-se que 80% da população, né, tem o vício do açúcar. Nós temos que aprender a administrar os 20% dos que não são viciados, né? Realmente a gente dessensibilizar desse vício do açúcar e aprender sim a conviver socialmente com ele. E realmente, né, tudo bem consumir às vezes, desde que ele não te domine. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que o açúcar faz no nosso organismo. Todo momento em que nós temos um consumo de açúcar, nós temos um aumento de insulina, que é aquele hormônio liberado pelo nosso pâncreas para reduzir esse índice glicêmico que a gente teve em relação ao açúcar. Então entrou um açúcar, a glicose aumentou, automaticamente, então isso, gerou um alto índice glicêmico e o nosso corpo imediatamente tem que aumentar o consumo de insulina para diminuir esse pico. Quanto mais vezes ao longo do dia, tá? Por que eu tô falando do dia? Porque tem gente que toma café com açúcar o dia inteiro, né? Quantas vezes ao longo do dia, que tem gente que come bolacha doce, bolo, biscoito, alguma coisa belisca doce o dia todo. Isso acontecer, maior será o acúmulo de gordura abdominal, maior será a incidência da obesidade, maior será, a probabilidade de manifestação do desenvolvimento do diabetes ou do síndrome metabólica ou da esteatose hepática, assim como todos os outros malefícios que nós sabemos, do excesso do consumo do açúcar. Então, o que acontece? Toda vez que esse fenômeno acontece do consumo do açúcar, a gente tem essa reação, tá? Hormonal do estímulo em relação à liberação da nossa insulina. E com isso, quanto mais vezes isso acontecer ao longo da nossa vida, maior é a incidência, probabilidade e manifestação das doenças. Então isso tem que estar super claro, do que realmente acontece, não é só isso, mas em resumo do que seria mais relevante quando a gente discute dos malefícios relacionados, ao açúcar com o emagrecimento ou com o diabetes. Existem outras questões hormonais envolvidas, principalmente que quando a gente sabe que a pessoa que ela é adicta, tem muita necessidade do açúcar, ela no geral, uma pessoa que tem baixo estímulo na liberação da leptina, que é o nosso hormônio da saciedade. E em muitos momentos ela também tem a gente tem muita ansiedade. Então com isso a gente tem baixa de serotonina. Então a gente vai caminhando ao longo da live e eu vou explicar um pouquinho do que fazer para que isso melhore, reduza, para que a gente consiga administrar de uma maneira mais leve e mais tranquila. Dentro disso, a gente então, como eu já comentei, sabe que 80% da população americana, brasileira, eu não achei esses dados, esse estudo, é viciada em açúcar. E como que a gente caracteriza? Como é que a gente consegue palpar, se é um vício ou não? Então, o vício consiste em, aquela necessidade absurda e incontrolável, tá? Então, que é, na verdade, a compulsão pelo açúcar, a compulsão pelo doce. Começa a comer, não para mais, a partir do momento que abre exceção, quer comer tudo o tempo todo, várias vezes, Uma compulsão a ponto de ter que sair para comprar, a ponto de comer açúcar puro em casa.
Então aí a gente caracteriza por uma compulsão, né? Para quando existe realmente um desequilíbrio. Com isso, a gente tem uma fase do ficar alguns dias sem, que nós chamamos então de, como todo vício, que é a abstinência, certo? Na abstinência vem muita irritabilidade, muita ansiedade. Em alguns casos, até pessoas que ficam depressivas alguns dias iniciais sem o consumo de açúcar. E aí, existe um contexto que é o que a gente chama de craving, vem a necessidade de novo, vem aquela vontade sobrenatural a ponto de não conseguir ficar sem. Então, dentro disso, a gente caracteriza como a compulsão do açúcar ou o vício do açúcar, e que é muito comum. Quantas vezes, em determinadas épocas que você consumiu açúcar de forma repetida, né? Pode ser que o seu caso seja do vício, pode ser que o seu caso não seja do vício, mas em algum momento você precisou passar por esse processo da dessensibilização, que é quando você vai viajar e come um doce todo dia, que é quando a gente vai, sei lá, no geral acho que em viagem e come doce todo dia. Agora na época das festas de fim de ano é comum, então a gente come vários dias e a gente tem que passar o que a gente chama do processo de dessensibilização, que é a quarta etapa, que é ter que ficar sem. E aí, depois de um período comendo vários dias seguidos, ter que fazer esse processo de dessensibilização, gera esses efeitos que eu tô falando pra vocês, tá? E a gente estima que a gente precisaria, para dessensibilizar, ficar sem, totalmente sem, de 20 a 30 dias. Meu Deus do céu, Val, o que você tá me falando? 20 a 30 dias, açúcar é muita coisa. Se você já caracterizou que você tá viciada, que você tá compulsiva no açúcar, a melhor maneira para dessensibilizar é ficando sem, de 20 a 30 dias. Existem casos super graves, tá? Que precisa de tratamentos complementares. Mas eu estou falando dentro de um contexto, né, relacionado à normalidade, que pode ser que você tenha ficado viciado por uma fase porque comeu muito no fim de ano, pode ser que você viciou porque foi viajar e comeu vários dias repetidamente, e aí agora tá no momento do ficar sem. Então, o ficar sem, para que vocês dessensibilizem, para que a gente dessensibilize, foi assim que eu fiz comigo, fiquei totalmente sem, tá? De 2 a 3 semanas, de preferência até 4 semanas. Então vamos pensar que de 20 a 30 dias totalmente sem, ok? Dentro disso você vai passar sim, tá? Pelos sintomas chatos que são, tá? Irritabilidade, fica um pouco mais ansiosa, mais nervosa, às vezes até um pouco mais depressiva sabe? Ó céus, ó terra, a vida não é, né, tão legal sem o açúcar, mas a gente vai ter que ressignificar isso e entender que é sim, tá? E que quem manda é a gente, não é esse vício, né? Essa necessidade. Então, dentro disso, eu oriento para que vocês tentem ficar esse período de 20 a 30 dias sem, caso vocês tenham percebido que vocês estão, né, com uma necessidade muito aumentada. Caso não seja o seu caso, essa necessidade aumentada, essa vontade, essa dificuldade de controle, ter que sair para comprar, comer tudo que tem açúcar e qualquer coisa, é importante que a gente aprenda a administrar no dia a dia, ao longo da semana, né, esse consumo. Dentro do que nós vamos conversar, do que significaria o consumo do açúcar e do doce, nós vamos pensar nos índices glicêmicos desses açúcares. Nós temos qualquer tipo de açúcar, né? Seja ele branco, refinado, cristal ou não. A gente vai ter esse açúcar demerara, a gente vai ter esse açúcar mascavo, a gente vai ter, né, por exemplo, o mel. Todos esses que eu tô comentando, eles são considerados de altíssimo índice glicêmico. Então é comum
as pessoas falarem, ai, mas o açúcar mascavo não é mais saudável, o açúcar demerara não é melhor. Açúcar, gente, vai ser sempre açúcar. E o índice glicêmico desse açúcar é altíssimo em todos esses casos. Então, ele passa de 70. Quanto mais próximo de 100, esse índice glicêmico pior para nossa saúde. Então, o que acontece? Quanto mais próximo de 100, pior para nossa saúde. Quanto mais próximo de 0, melhor. Os açúcares, numa maneira geral, seja mascavo, seja demerara, seja orgânico ou não, seja o refinado, o cristal, ele tem índice glicêmico maior do que 70. As pessoas falam que ela é melhor, por exemplo, no mascavo ou do demerara. Por que no geral a gente conversa e fala que pode ser melhor? Porque ele tem mais nutrientes. O orgânico é porque ele tem menos, menos química. Então, dentro disso, os açúcares a gente tem que entender que vai ser sempre açúcar. Aí é comum as pessoas perguntarem, e o de coco? O açúcar de coco, ele já reduz o índice glicêmico do açúcar da cana pela metade. Então, a gente já tem uma ajuda aí, porque o índice glicêmico do açúcar de coco é em torno de 36. Então, isso já é melhor do que um açúcar convencional, certo? Então, a gente consumir o açúcar do dia a dia que você consumia normal, se você tá fazendo uma transição e vai para o açúcar de coco, nós já estamos falando em metade do índice glicêmico, já ajuda. Quando a gente fala, beleza, mas e xilitol, por exemplo? Xilitol é um tipo de açúcar, né? A gente nem considera ele muito como açúcar, mas como adoçante, então, que tem um índice glicêmico 16. O eritritol, a gente estima que o índice glicêmico ainda é menor, mais próximo de 0 do que o xilitol. E a estévia, que tem um índice glicêmico 0 e que é o único adoçante tido como adoçante natural. Todos os outros adoçantes, ciclamato, sacarina, sucralose, sulfame, são adoçantes artificiais que fazem muito mal para a saúde. Então não adianta tirar o açúcar e consumir tudo ao longo do dia com adoçante artificial. Tudo com sucralose, tudo com a sulfame, taca no café e faz uma substituição nada inteligente e nada saudável no dia a dia com os adoçantes artificiais. Mesmo a estévia, gente, é importante vocês olharem que seja uma estévia 100%, porque é muito comum as estévias que vocês administram, né, e compram no supermercado, elas serem estévias combinadas e não são estévias 100%, então tem que olhar os ingredientes, ok? Toda vez que entra um paladar doce também na nossa boca, a gente às vezes é muito comum continuar alimentando, né, essa necessidade no sentido de ter que sentir o doce o tempo todo. Então isso também é importante, mesmo que você use estévia, xilitol, eritritol, né, ou açúcar de coco, que são as opções mais saudáveis do que os açúcares comuns, é você aprender a administrar, né, essa diminuição da necessidade, que é uma das coisas que eu também vou falar agora com vocês como fazer. Dentro disso, então, a gente já falou quais são os tipos de açúcares. Então, qualquer tipo de açúcar vai ser sempre um açúcar, vai aumentar o índice glicêmico, vai estimular a insulina, vai aumentar o acúmulo de gordura, principalmente abdominal, e colaborar com a questão do aumento da obesidade. De qualquer forma, isso também vai acontecer aumentando a nossa incidência de diabetes, de esteatose hepática, até de doenças cardiovasculares. Então, dentro deste consumo do açúcar, o açúcar vai ser sempre um açúcar. E o mascavo e demerara, por exemplo, eles ou o orgânico, eles só são tidos um pouco como normais, porque eles têm menos química, eles têm um pouquinho mais de nutriente. Mas do ponto de vista de índice glicêmico de caloria, vai dar na mesma, ok? Acho que isso tem que ficar claro. Quando a gente quer diminuir um pouco essa necessidade, então, e quer fazer, na verdade, uma diminuição não só da necessidade, mas do consumo do dia a dia, a gente já pode ir migrando para um açúcar de coco que tem índice glicêmico pela metade e depois ir migrando para um xilitol, para um eritritol e para uma estévia que está quase muito mais próximo de 0 esse índice glicêmico. Então, lembrando que quanto mais próximo de 100 o índice glicêmico mais alto ele é, pior para nossa saúde, quanto mais próximo de 0, mais saudável ele será.
Só que quando a gente está falando em relação ao vício, como eu comecei explicando para vocês, do vício, da compulsão, da necessidade, quando a gente tem um transtorno, é importante a gente dessensibilizar do consumo do açúcar, dos doces e diminuir essa necessidade, fazer realmente um tratamento em relação a isso. Então a gente tem que tirar sim, tá? Para passar pela abstinência e tentar ficar sem por 20 a 30 dias, para que depois você administre isso e volte a consumir com menos frequência, com controle, com administração em relação a a esse consumo, que a gente já vai falar o que seria o ideal. Então, dentro disso, é importante a gente entender essa linha de raciocínio desde no meu começo aqui de aula. Para quem não pegou, volta para o começo. Por quê? Porque é importante a gente saber palpar em que fase a gente tá. Se a gente já tá numa fase que já dessensibilizou, ou que nunca foi viciado e que administra bem, que consome aos poucos, ok, nós vamos poder comer pontualmente e tá tudo bem. Quem não tá nessa fase ainda e que tá consumindo açúcar o dia inteiro, vai fazer chá, põe açúcar, vai fazer café, põe açúcar, vai fazer um suco, põe açúcar, come doce várias vezes ao dia, chupa bala o tempo todo, precisa, né, tem essa necessidade do doce. E a partir do momento que fala, eu vou ficar sem, começa a ter todos os sintomas de uma abstinência, de irritabilidade, de nervosismo, de ansiedade, de sensação que não vai dar conta, de sintomas depressivos e aquela necessidade surreal, é bom então que você dessensibilize. Existem muitas fases que eu também estou comentando que a gente tá bem, tá sem, e por consumo seguido, seja em viagem, seja em festa de fim de ano, volta a ficar com essas necessidades. Então é importante voltar a dessensibilizar. Então aproveita agora essa fase de janeirão e fica sem. Quando a gente fala dos tipos de açúcares, a gente tem esses estilos, né, tipos de açúcares que eu caracterizei para vocês de acordo com o índice glicêmico. E eu expliquei que a gente tem que reduzir, seja ele, né, pela questão do vício, seja pelo aumento do estímulo da insulina relacionado às doenças, né? E seja por administração mesmo emocional de ansiedade. O que eu vejo que é muito comum no nosso dia a dia hoje. A gente está vivendo uma vida, né, no automático, no piloto automático, uma fase muito difícil em meio à pandemia, tá? E a gente diminuiu muito, absurdamente, as nossas necessidades de prazer que a gente tinha até então, quando podia sair mais, viajar, reunir, curtir. Tem gente que, né, mudou muito e radicalmente, acho que todo mundo não teve como a vida. E aí veio o aumento, né, do consumo, por exemplo, do açúcar, porque toda vez que a gente come açúcar aumenta a dopamina. Então dá aquela sensação imediata, tá? Do dopado, do alívio, do tá legal. O que a gente não sabe é que vem uma sensação de rebote absurda depois e que os malefícios, eles são realmente superiores. Mas se você também já experimentou, tá, a oportunidade e se permitiu do falar não, porque isso é uma das coisas muito importantes, a gente fala não pra gente mesmo, pros outros, pro nosso ego, pra nossa cabeça quando a gente não tá numa fase boa e quer muito, é administrar que a gente não tem tudo na vida, o tempo todo, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, na quantidade que a gente quer. E se você tá conseguindo falar, não, eu tô com vontade, essa vontade tá aqui, mas eu vou dar conta dela, ela vai passar e você vai administrar outras necessidades relacionadas ao prazer. Seja através da atividade física, seja através da meditação, tomar um sol, interagir socialmente, ficar com as crianças, mais com a família, cozinhar, fazer uma outra coisa e distrair e realmente entender que você tá com vontade, tudo bem passar vontade, que isso não é um problema. A gente não, tô com vontade de ir pra Paris, dá pra ir pra Paris agora? Não dá, né, gente? Não tem que passar vontade de ir pra Paris, né? Seja por pandemia, por dinheiro, por tempo, por trabalho, por férias. Olha quantos motivos a gente tem com a gente mesmo de não poder fazer tudo que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Por que que com a comida vai ser diferente, tá? Com a comida não é diferente.
Você faz tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, na quantidade que você quer? Não, ok? Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que entender. Então, por que toda vez que o nosso cérebro pede açúcar, a gente vai lá e quer açúcar? Por que toda vez que a gente fala, vou comer um doce, a gente não administra essa falta? Por que a gente não encara que tudo bem passar vontade, ficar sem, vencer, tá? Essa nossa necessidade, esse nosso ego, essa nossa mente mesmo, que naquele momento tá pedindo aquilo. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que encarar é tudo bem ficar sem, gente. Por quê? Porque não faz bem pra saúde, não faz bem pra gente, tá dominando o corpo. Enfim, a gente tem que administrar que não é porque a gente quer naquele momento que a gente vai ter. Segundo ponto é que nós estamos, então, vivendo numa época que a gente tem pouca fonte de prazer e independente de pandemia, a gente vive no automático e em muitos momentos a gente não para pra pensar o que faz bem pra gente e exercita um pouco mais isso. Então, pra ter um pouco mais dessa dopamina na sensação do prazer, pra não ter que ir pro açúcar, pra não ter que ir pro álcool, pra não ter que ir pra comida, é administrar o que você se sente bem, o que faz bem pra você além da comida. Acho que isso é muito, muito importante pra gente ter outras válvulas de escape, outros momentos de sensação de prazer hormonalmente falando, para que a gente não tenha que ficar partindo pra comida o tempo todo, ok? Dentro dessa dessensibilização, quando eu falo da dessensibilização, que é uma dúvida aqui, que não pode nem fruta, por exemplo, a frutose, gente, é diferente, tá? Ela não tem o índice glicêmico, os malefícios, tá? De forma direta e proporcional como os açúcares mesmo. Então, quando eu falo em doce, doce é açúcar, tá? Então, doce é açúcar, doce, ou colocar açúcar no café, ou colocar açúcar no chá, o açúcar de adição. A fruta não tá nessa história aí, a fruta não é doce, tá? Não é considerada um doce, doce é considerado uma preparação, né, à base ou com açúcares, ok? Então, fruta pode. Gelatina não pode por quê? Porque gelatina é um monte de adoçante artificial, gente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A gente tem gelatina como um alimento saudável, mas a gelatina é um falso saudável. Tem coisa pra dar cor, tem coisa pra dar sabor, tem coisa pra adoçar, que esse aditivo que é o adoçante artificial para adoçar, ele é um adoçante artificial, às vezes combinado 2, 3, 4 tipos de adoçantes artificiais nessa gelatina. Então, gelatina não é saudável, ela não deve ser a opção para diminuir ou para matar essa vontade de doce nessa fase de dessensibilização. Mas eu vou explicar o que vocês podem fazer nessa fase, tá? Então, o primeiro passo é vocês entenderem que em muitos momentos tudo bem ter vontade, passar vontade, administrar vontade, passou a vontade e pronto. Existem fases mais fáceis, existem fases mais difíceis, né? Então, quando a gente pensa em doce, é todo tipo de doce que vai ter açúcar de adição. Aí ele sim vai ter aqueles malefícios metabólicos e hormonais e de sistema nervoso central, de emoção que eu conversei com vocês. A partir do momento em que a gente vai entrar na fase de dessensibilização, a gente pode sim consumir fruta, né? Por exemplo, fruta com canela. Para adoçar o chá, pode colocar canela mesmo em pau para ferver e adoçar esse chá. A folha da estévia, pode administrar um pouco de estévia, xilitol que eu comentei com vocês, ou eritritol mesmo, que são os que têm índice glicêmico baixo e não causam esses malefícios. Mas é importante vocês entenderem que, tá? Quanto mais o paladar doce entra na boca, mais a gente quer doce. Então, não pode tirar também o doce, o paladar doce e ficar consumindo tudo com stevia, xilitol, eritritol, docifit, o tempo todo, porque a necessidade de doce daí não diminui, porque você fica o tempo todo alimentando, tá? Essa sua necessidade. E aí o seu cérebro não administra que tudo bem ficar sem. Então, a gente tem que dominar. Então, a gente tem que administrar o tudo bem ficar sem para poder consumir pontualmente e não viciar. Para poder consumir pontualmente e tudo bem. Por quê? Porque daí quem manda é você.
Então, eu tô ensinando vocês a dominarem a vontade, a viverem sem, que tudo bem ficar sem, tá? Né? Identificar se vocês estão viciados ou não, se tá viciado, dessensibiliza 20, 30 dias sem doces, sem açúcares. Dessensibilizou, vai poder conviver socialmente com o açúcar, com o doce, sim, tá? O pontual é entender que quanto menos na nossa vida, melhor, claro, tá? Então, se você consegue ficar bem sem e ótimo e pronto e tá tudo bem, não é pra comer, porque socialmente nós somos liberados socialmente pra consumir, porque isso é tido como uma coisa normal na nossa sociedade. Não, tá? Porque não vai fazer bem, quanto menos, melhor. Mas a partir do momento que você domina, né, a sua vontade, a sua necessidade em relação ao açúcar, ao doce, você automaticamente se permite consumir pontualmente e tudo bem, tá? Não é que não vai consumir sempre. Mas quando eu falo, então estou tirando o açúcar e vou colocar tudo com stevia, tudo com xilitol, tudo com eritritol, tudo com açúcar de coco, você não vence a sua mente, você não aprende a administrar que você tem que ficar sem. Você não aprende a administrar e falar pro seu cérebro, tudo bem eu passar vontade. Tudo bem, né? Eu ficar sem. Não é tudo que eu quero o tempo todo na quantidade que eu quero que eu vou ter, né? Então, aprender a administrar a vontade primeiro. O primeiro é isso, para depois a gente começar a substituição. Então, primeiro de tudo vamos pensar que tô com vontade por quê? Tô triste, tô irritada, tô nervosa, tô de TPM, tô isso, tô aquilo. Identifica primeiro. Segundo passo dá pra passar? Só por hoje eu fico sem? Só por hoje dá pra realmente, pular, ficar sem, né? Ah, dá. Eu tô com vontade, a vontade tá aqui falando na minha orelha que eu tô com vontade, que eu queria comer, etc, mas dá pra passar. Legal, tá? Por quê? Então é entender que não é toda hora que a gente tá com vontade que a gente vai lá e faz. Como tudo na vida, não só com a comida, né? Como eu acabei de dar o exemplo aí. Ah, tô com vontade de viajar, sei lá pra onde agora. Vai, dá pra fazer? Não dá. A gente não administra aquela vontade, ponto. Ah, vou fazer, tal coisa agora. E não dá tal coisa agora. Você vai administrar e não vai fazer aquilo, certo? Então a gente tem que aprender, primeiro de tudo, é administrar. Que quem manda, tá? Quem manda no seu cérebro, no seu ego, é você. Que não é tudo que você quer na hora que você quer que você vai ter. A partir do momento que você vai administrar isso, você vai aprender a administrar, que é uma das coisas que eu ensino muito, a entender se vale a pena de fato aquela exceção. Então existem momentos da nossa vida, como eu comentei, em fim de ano, em viagem, num aniversário, que você vai parar pra ver se aquela exceção realmente vai valer a pena. Se aquele consumo de açúcar que vai poder acontecer depois que você dominou, tá? O seu vício, a sua necessidade, vai realmente valer a pena. Com que frequência eu tenho aquilo, né? Se eu realmente preciso daquilo ou não, se eu, né? O famoso sabotador, eu mereço, né? Se você realmente tá alinhada com a sua expectativa, com a sua necessidade e com o seu emagrecimento, que isso também é importantíssimo, você tá alinhada com a frequência do consumo dentro do seu emagrecimento, se você vai, né, realmente consumir aquela sessão ou naquela frequência naquele momento, tá? Dentro do dia a dia, quando você fala, vou tirar, quanto mais paladar azedo e amargo você tem na tua boca, melhor para diminuir a necessidade do doce, do açúcar, tá, gente? Então, assim, café amargo, meu Deus, Valéria do céu, você vai me matar tomar café amargo. Gente, 3 dias, 4 dias, depois acostuma. O paladar, a nossa boca, ela tem que acostumar com as coisas mais amargas. Ai, do azedo, água com limão. Meu Deus, como é que vai tomar água com limão? Suco de maracujá, aquele suco azedo XYZ. Tem que acostumar que quanto mais azedo e mais amargo vai entrando na nossa boca, mais a gente vai diminuindo a necessidade do doce. Olha que loucura isso, tá? Então isso é importante. Na fase que você estiver dessensibilizando, não é pra comer tudo doce o dia inteiro. Café da manhã, daí come coisa com doces, tá? Mesmo saudável. Então, vou pôr um exemplo aqui pra vocês. Ah, eu fiz uma panqueca de chocolate com xilitol. Almocei, tomei lá
né, comi a fruta e coloquei um pouco de açúcar de coco, néctar de coco, nananá. À tarde eu coloquei uma fruta com nananá. E aí, quando você vê, você tá comendo aquele doce, aquele paladar doce o dia inteiro e não tem nada azedo, não tem nada amargo, não tem nada com outro paladar. É importantíssimo, então, que você ative, tá? E identifique mais outros tipos de paladares além do doce. Então, mais azedo, mais amargo, folha verde escura, tá? Água com limão, o suco, se for o caso, mais azedo e mais azedo sim. A folha, então, amarga, o café puro, o chá puro. Quanto mais o paladar, então, entrar em contato com o azedo, com o amargo, mais a gente vai diminuindo a necessidade do doce, tá? A gente tá com vários exemplos das meninas aí que já acostumou com café amargo, desde que começou os grupos comigo, desde que é minha aluna, o café puro, né, até o marido aderiu, ó. Depois de várias tentativas, acostumei, hoje eu amo o sabor do café. É isso mesmo, gente, é só a gente, de fato, começar, persistir, até acostumar, vai acostumar. Então, dentro do dia a dia, é tirar essa necessidade do doce do dia a dia, administrar que vai ter vontade, tudo bem, vai administrar essa vontade, perceber que se tá viciada vai ficar sem, tá? Umas 3 semanas, nessa fase vai administrar, né, com fruta, vai administrar com coisas que não tenha açúcar de adição, tá? Nosso maior problema está nesse açúcar de adição. Se você não está viciada e você tem um consumo um pouco maior, né, do que um pontual só em ocasião especial no dia a dia, substitui por opções mais inteligentes, seja o açúcar de coco que tem índice glicêmico metade, seja o xilitol, eritritol e stevia que tá mais próximo de zero, então quanto mais próximo de zero melhor. E aí você introduz às vezes. Mas o mais importante de tudo é você dominar que você consome quando você quer, quando você sente realmente se sente confortável para abrir aquela exceção, se sente confortável para comer pouco, se sente confortável para retomar logo depois que você come. Porque se você abrir a exceção, você não consegue parar mais. Se você abrir a exceção, depois você vai querer vários dias seguidos. Se você abrir a exceção, você vai voltar na sua estaca zero. Persista, tá? Na sua força do é possível, do só por hoje eu vou sem e tenta ficar sem. Em relação aos erros muito comuns, um deles é, então, a gelatina, que a gente acabou de conversar. Eu não como doce, mas eu me entupo de Coca Zero, eu me entupo de gelatina diet, eu me entupo de doce diet, tá? Que tem adoçante artificial. Não é para substituir os açúcares por adoçante artificial, gente. A gente sabe que, então, sucralose, açulfame, ciclamato, sacarina são adoçantes artificiais que fazem muito mal para nossa saúde. Então, a gente vai cobrir um santo e descobrir um outro. Não é para substituir por tudo que tem, né, paladar doce com adoçante artificial que vai fazer mal. E você vai continuar alimentando essa sua necessidade do doce na boca e vai querer o tempo todo, tá? Então, isso também é importante. Dentro disso, quando vocês falam, mas por onde começar? Eu vou radicalizar? Depende do seu perfil, então. Se você é uma pessoa que, se não radicalizar nesse começo, ficar 2, 3, 4 semanas sem, igual eu comentei com você, você não consegue ficar sem, peça para que alguém te ajude, inclusive, tá? Uma amiga, por isso que eu falo o tempo todo pra vocês, pede pra amiga, pra vizinha, né, pra mãe, às vezes pra filha, quem tem filhas já, né, adolescentes maiores, te ajudarem a policiar, tá? Marido, seja quem for, e fala, olha, eu vou ficar 3 semanas, tá? Sem açúcar, eu vou ficar 4 semanas sem açúcar, me ajude a não consumir, não coma na minha frente, não compre, não tenha em casa, tá? Claro que é você que tem que falar não, tá? Eu ensino muito isso, que independente do ambiente, a gente tem que aprender a administrar e ficar sem. Só que para quem tá começando, é muito mais difícil. Então pede ajuda sim. Fala do porquê é importante isso pra você,
tá? Acho que uma das coisas que a gente vive numa sociedade, num mundo, numa época em que a gente tem dificuldade de pedir ajuda, pede ajuda, ajuda para quem você sabe que vai te ajudar de forma genuína. Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito e tenho aprendido muito, é usar a rede de apoio. Tá, usar, não é usar, né, mas contar, acho que é isso que é a parte, né, do que é importante da vida, é a gente contar com as outras pessoas, né, contar com o profissional que te ajuda, contar com a amiga, contar com a família, contar com quem quer te ajudar, tá? Então, se você tá obesa, você precisa emagrecer 30 quilos, caramba, é claro que você precisa de ajuda, por exemplo. Então, pede ajuda, que vai mais fácil. Não que sozinha você não vai conseguir, tá bom? Porque eu vejo que também tem muitas pessoas paralisadas que acham que sozinha não vão conseguir. E, porque fulano não me ajuda, eu não consigo. Porque Beltrano não me ajuda, eu não consigo. Porque, tem sempre em casa, todo mundo come na minha frente, eu não consigo. Não é isso que eu tô falando. Você consegue sozinha sim. É que acompanhada vai mais tranquilo. Você talvez tenha mais poder de falar não do que em outros momentos se você estiver sozinha. Mas não que você não vai conseguir, tá? Porque você vai sim. De qualquer forma, eu tô aqui pra te ajudar. A gente vai junto, tá? O que acontece em relação a isso? Vocês também têm que parar pra perceber que quanto maior o consumo ao longo de uma vida, tá? Então é uma dose dependente que a gente chama. Maior é a probabilidade de manifestação das doenças. Quanto menor o consumo ao longo de uma vida, menor a probabilidade da manifestação das doenças. Então, a gente administrar que independente do, né, o juntas somos mais fortes, com certeza, ó, mais fortes e melhores. A caneca que eu ganhei da Dani é isso, ó, juntas somos mais fortes e melhores, porque a gente se ajuda e é claro que é mais fácil. Então, dentro disso, o que a gente tem que pensar? Que como é dose dependente, quanto menos a gente consumir ao longo de uma vida, melhor. Então, se eu consumo açúcar 3 vezes no dia no cafezinho, 2 vezes ao dia no chá, 1 vez ao dia num suco e ainda como doce, olha quantas vezes num dia ao longo da sua vida. Então vamos pensar, como é que você estará daqui 20 anos? Como é que você estará daqui 30 anos? Como é que você vai estar daqui 5 anos? Então, se a gente somar 5 vezes 365 dias, vezes tantos anos, olha o impacto da quantidade de consumo de açúcar que você vai ter ao longo da tua vida. Então, quando eu falo dose dependente, é quanto menos melhor. Por quê? Porque a gente tem que pensar que ao longo da nossa vida, a gente tem que expor menos. O nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso fígado, o nosso pâncreas, o nosso intestino em relação a esses açúcares, tá bom? Dentro do que eu tô conversando com vocês em relação aos esses açúcares todos aí, vocês podem ir, então, substituindo aos poucos ou radicalizar. A minha sugestão é radicalizar se você tá sem controle, tá? Mas você pode ir acostumando. Então tem gente que prefere devagarzinho, porque se não for devagarzinho também não vai, paralisa. Se você é das que se não vai devagarzinho, não vai, paralisa, faz aos poucos. Eu tava consumindo açúcar normal, vou pro açúcar de coco. Eu tava consumindo açúcar de coco, vou pro xilitol. Continuo comendo com uma frequência XYZ e tô indo devagar, mas tô reduzindo. E tá no radar, que também não é pra sair do radar. Tô conseguindo reduzir de forma gradativa, mas tô indo. Então é o famoso mais importante do que a velocidade é a direção. Ótimo. Se você é aquela pessoa que fica se enganando e se sabotando o tempo todo e achando que tá reduzindo, mas que quando vê, continua comendo 5 vezes por dia, é melhor radicalizar, tá bom? O que tem que estar alinhado com a tua cabeça? O que tem que estar alinhado com a tua cabeça é que, se você consumir sempre, vai aumentar a chance de doenças. Não vai emagrecer o que você precisa. Ou pode ficar, né, com sobrepeso, obesidade a médio e longo prazo. Porque existem as pessoas que, em muitos momentos, elas acham que naquele momento, porque elas não estão acima do peso, que elas não são, né, obesas, por exemplo, elas não precisam se cuidar. E isso é um grande engano, né? Isso é uma coisa, mas você é magra. Quantas vezes você fala, não, você pode comer. Como assim você pode comer, tá?
Ah, você é magra. Não é só uma questão de magreza. E as pessoas também esquecem, isso é uma coisa que eu atendo muito no consultório, nas minhas alunas, que não é porque você não tá com sobrepeso hoje, que se você continuar com seus hábitos péssimos, com a idade você não vai ter. Porque depois chega a menopausa, metabolismo diminui, tá? Fica mais difícil. E aí pode ser quando você não acostumou a dominar o seu cérebro a vida inteira, fez tudo que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer, que quando você chegar na menopausa, você tiver um choque, por exemplo, do metabolismo, você vai engordar muito e não vai saber o que fazer com aquilo. Já aconteceu várias vezes isso com algumas, tá? Com algumas das minhas clientes, né? Na minha vivência. E aí a dificuldade é ainda maior de assumir o controle, porque nunca teve que administrar, gente. Então é importante, tá? A gente ter que, né, administrar isso, esse consumo, seja ele em forma de vício, seja ele em forma do pontual, seja ele porque às vezes vocês não têm consciência. É muito comum, gente, eu também ver, principalmente homem que é mais tranquilo, não ter consciência de que faz mal. Tá tão no automático que tá pondo açúcar, que tá pondo, né, adicionando coisa, tá comendo doce, chupando bala o tempo todo no carro, porque não tem nem consciência que faz mal. Porque nem parou para prestar atenção no momento presente que tá vivendo. Só está colocando para baixo, tá? O pão que você tá me perguntando, Dan, se ele vira açúcar, não, ele não vira, né, açúcar propriamente dito. Ele é um tipo de carboidrato de alto índice glicêmico que vai ter os malefícios, assim como eu expliquei, do estímulo em relação à insulina, tá? Do começo do vídeo. Mas não tá ligado com o vício do açúcar, não tá ligado com esse vício dessa necessidade do paladar doce, são coisas distintas. Então hoje são mecanismos distintos, acho que essa é a palavra. Hoje a gente tá atenta para falar então do consumo mesmo doce, do açúcar, do como administrar, do como lidar, do como ficar sem. E aí, na fase de emagrecimento, como eu falei na live de planejamento da segunda-feira, qual frequência então eu vou consumir? Depende da sua expectativa em relação à sua meta. Se você colocou meta alta de 5, 6 quilos num mês, não dá pra consumir, gente. Não dá pra abrir exceção. Como é que vai abrir exceção? Se você colocou meta baixa de emagrecimento de 2 quilos, vai dar pra abrir exceção pontual. Se você, né, realmente colocou uma meta, né, até o final do ano, vai ser diferente, né? Então vai ser diferente o quanto quem quer eliminar 6 quilos no mês para quem quer eliminar 1 quilo por mês. Então essa quantidade, essa frequência de consumo, tá? Ela vai depender muito de acordo com o seu objetivo, ela tem que estar alinhada. Só que a gente tem que entender que então quanto menos, melhor. Qual seria uma frequência que daria pra gente administrar pontualmente? Dá pra administrar uma vez por semana? Dá, tá? Dependendo então da tua meta, se ela tá ok ou se ela tá muito alta. Se você precisa emagrecer muito ou pouco, né? Dentro disso, se você já dessensibilizou do vício que a gente conversou no começo do vídeo ou não. Dentro do quanto você tá conseguindo realmente falar não pra você mesma do, eu tô com a vontadinha, mas tudo bem ficar com ela e já vai passar. E aí existem que agora no finalzinho da live eu vou dar as dicas principais de suplementos, alimentos, opções que em muitos momentos em carência aumentam a vontade do doce. Então é tido como comum, né, para nós mulheres ter muita necessidade de doce da TPM. Então a necessidade do doce da TPM, ela realmente é maior. Então daí vocês podem, se vocês sabem que essa necessidade do doce nessa época é maior, vocês podem deixar o doce saudável, por exemplo, para consumir nessa época. Se você já sabe que é um período que há anos você sofre com isso, deixa esse docinho mais saudável para comer nessa época. Ou deixa aquele dia pontual para você comer um doce não saudável mesmo, mas desde que você administre a quantidade,
tá? Tem que administrar a quantidade, não é porque vai poder comer uma caixa, né, de bombom, não é que vai comer aí um bolo inteiro, não é que vai extrapolar na quantidade. Então a questão, né, da diferença entre o remedinho e o veneno e a dose, ela serve muito aí também. Então consumo pontual e moderado, não é porque é pontual que não será moderado, ok? Então isso também é comum. Ah, mas eu como uma vez por mês. Ah, eu como uma vez por mês, mas ainda come um batalhão. Vantagem, Maria não levou, tá bom? Então é o contexto relacionado à moderação. Falando ainda da TPM, o óleo de prímula é um óleo, né, é um olhinho que ajuda bastante no manejo da TPM. A gente sabe que quem tem TPM muito forte pode estar ligado à deficiência de magnésio, pode estar ligado à deficiência de cromo, de B6, o cromo mais no doce, não tanto na TPM, mas mesmo assim, pode ser deficiência de magnésio, pode ser deficiência de vitamina B6, pode ser a falta desse cromo, pode ser, tá? Uma série de fatores nutricionais que você está desencadeando essa carência e com isso a serotonina tá mais baixa e a necessidade de doce aumenta. A serotonina é aquele nosso neurotransmissor que dá a sensação de prazer. Então, com isso, gente, quanto menor a nossa serotonina, maior é a quantidade e a necessidade de doce que a gente tem. Então, a gente ter as fontes de prazer ao longo do dia e da vida, que eu comentei com vocês no começo da live, pra gente ter a serotonina em dia é importante. Ter esses nutrientes, tá? Complexo B, magnésio, cromo, alinhados, tá? Para que a gente tenha essa diminuição dessa necessidade do doce, tá? Porque a necessidade, em muitos momentos, então, ela pode ser um desequilíbrio. A gente, na verdade, para diagnosticar essa necessidade, para saber se a gente tem essas deficiências, em muitos momentos a gente, como nutricionista, a gente consegue, pela prática clínica, diagnosticar isso, tá? Mas além da prática clínica, às vezes o seu corpo já tá dando sinais. Então, deficiência do magnésio, gente, vamos lá. Depois até faço uma live do magnésio, mas vou dar uma alinhada rápida aqui. Cãibra, muita irritabilidade, dificuldade com o sono, tá? Sabe quando o olhinho dá aquelas puladinhas? Muito tensionamento de maxilar, tensionamento de cervical, tensionamento, sabe? Num geral, porque o magnésio ele é um mineral do relaxamento, que deixa a gente mais tranquila. Então, se a gente tá numa fase muito difícil, eu brinco, dobra o magnésio, aumenta o magnésio, seja suplementar, mas de preferência a alimentação tem que cumprir com a necessidade. Então, as nozes e as castanhas, tá? Os integrais, alguns tipos de frutas, verduras e legumes, por exemplo, magnésio tem bastante no abacate, magnésio tem nas nossas castanhas, magnésio tem em vários tipos de vegetais. Então é importante a gente pensar, tá? Dentro de alguns sintomas, a gente tem essa carência do magnésio. É muito comum. Hoje, boa parte da população tem carência de magnésio, tá, gente? Até porque para formar cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, a gente tem essa demanda aumentada do nosso magnésio. O cromo, ele é um nutriente que diminui bastante a vontade de doce. Então, em muitos momentos, a carência de cromo pode ser também relacionada. Então, é muito comum as pessoas falarem, olha, eu tomei um suplemento que contém cromo, não é pra tomar de forma isolada, tá, gente? Ah, a nutricionista me indicou um suplemento que contém cromo. Né, enfim, no meu médico indicou e eu melhorei muito a vontade do doce, porque poderia ser uma carência de cromo. E o complexo B, idem, tá? Então, quando a gente pensa em TPM, em ansiedade, em irritabilidade, em nervosismo, e essa necessidade de doce, a gente tem que aumentar a nossa serotonina, que é o nosso hormônio, então, nosso neurotransmissor que dá a sensação de prazer, que deixa a gente bem. E aí os precursores dessa serotonina são esses nutrientes que eu tô falando, dentre outros, pra vocês. O alinho de prímula é um que pra quem tem TPM forte, eu vejo que ajuda muito, pra mim ajuda pra caramba, tá? Porque tem gente que às vezes passa na TPM 7, 10 dias ruim. Não é que não vai ficar às vezes um dia, tá? O dia antes mais difícil, mas não 7 a 10, porque quando a gente fala de 7 a 10 dias, né? A gente tá falando que pra nós mulheres é 1/3 do nosso mês, né, gente? 1/3 da nossa vida de TPM, eu brinco.
Então, administrar isso também. Existem vários outros alimentos dentro do nosso dia a dia que a gente pode incorporar com um pouco mais de frequência que diminuem a necessidade de doce. A própria canela, que eu já falei pra vocês, a canela é uma que tem esse poder da diminuição da vontade de doce. O chá de hibisco, tá? Tem gente que não sabe, mas o chá de hibisco é um que tem esse poder na diminuição da necessidade do doce, tá? Então existem alguns tipos de alimentos que, na verdade, comer saudável e certo no dia a dia é super importante para que não manifeste essa compulsão, essa necessidade, esse desequilíbrio, tá? Então, a alimentação tem que ser nutritiva. Fruta, verdura, legume, nozes, castanhas, semente, tá? As proteínas de maneira adequada, os carboidratos, para quem come os carboidratos, tá? De forma frequente, igual as meninas me falaram aí agora, do pão, deixa eu olhar aqui, que acho que era de comer muito pão, muito arroz, enfim, come um carboidrato mais inteligente, porque aí também cortar de uma vez e radicalizar o consumo do carboidrato também pode gerar necessidade do doce. Então, por isso que a alimentação ela tem que ser equilibrada, é por isso que a gente tem que colocar uma batata doce, tá? Nesses casos, tá? E depende alinhado a quantidade com a expectativa do emagrecimento, sempre. Tá? Uma quinoa em grão, uma quinoa em flocos, nessa fruta que vai poder existir aí, às vezes, num pré-treino com farelo de aveia. Então, assim, é alinhar a expectativa caso a caso, de aprender a comer saudável de fato, de ter nutriente nesse corpo, de ter um corpo equilibrado. Um corpo equilibrado automaticamente vai gerar menos ansiedade. Um corpo equilibrado automaticamente vai gerar menos demanda e necessidade. Um corpo que tenha nutrientes em sua totalidade ou em grande maioria, ele vai produzir mais hormônios de forma adequada, mais neurotransmissores de maneira adequada, ele vai gerar um sono melhor, que automaticamente vai gerar, tá? Um equilíbrio em relação ao próximo dia, que pode gerar menos necessidade do doce, porque quantas vezes a gente tá frustrado porque não dormiu bem e aí por isso vai procurar fontes de prazer, por exemplo, nesses doces. Então, dentro disso, tem todo um conjunto que a gente tem que saber olhar, mas o importante é começar. O importante é começar comendo melhor, o importante é começar nutrindo melhor o nosso corpo, o importante é dessensibilizar, que então dessensibilizar é ficar de 20 a 30 dias sem, se você tá viciado, tá? Para depois voltar consumindo pontualmente no socialmente. Os filhos podem estar viciados? Sim, os filhos podem estar viciados. E a gente também tem que fazer essa transição pro mais saudável e pro pontual com os nossos filhos também. E pode tirar açúcar dos filhos? Deve, gente. Açúcar não faz bem para ninguém nessa vida, tá? Açúcar é o que eu falei para vocês, é dose dependente. Quanto menos a gente consumir ao longo da nossa vida, melhor. Tá? E entender que a gente pode fazer outras coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa alimentação, que podem nos gerar fonte de prazer e de recompensa que não o doce, tá? E por último, acho que para finalizar, atenção na água, gente, porque a gente consome muito fome com sede, para quem não toma água, tá? E por último, mindful eating, comer com atenção plena. Tudo que for colocar na boca, é consciente do que tá colocando na boca. Tudo que for comer, mastigar, sentir, curtir, olhando, vendo a quantidade, sentindo textura, cheiro, quantidade, mastigar devagar, com calma, viver o momento presente. A gente tá nesse automático que eu comecei a live falando pra vocês do automático, mas que a gente tem que voltar e conectar. Então, momento de refeição é momento de focar no que tá colocando pra dentro, pra não acontecer igual eu falei pra vocês, quando vê tá comendo bala, quando vê tá comendo doce, quando vê tá colocando açúcar no café, quando vê tudo. Eu acabei deixando o meu café esfriar, mas eu não ligo pra tomar o café frio. A live tá acabando, talvez eu caia, então eu gostaria de finalizar e agradecer do fundo do meu coração por estar todos vocês aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Eu vou fazer live toda semana, de 1 a 2 vezes por semana, sempre agora. Então serão muitos os temas. Continuem me acompanhando.
Esses vídeos estão ficando gravados aqui, YouTube, Facebook. Compartilhem com as amigas, com as mulheres. Ontem foi meu aniversário e eu abri um presente especial para vocês, que é 50% de desconto numa mentoria minha. Para quem não recebeu o e-mail, se cadastra no meu site, porque essa mentoria você pode eliminar 6 quilos em um mês. Vai ter uma primeira consulta, uma primeira mentoria individual comigo via Zoom. Então vai ter personalizada essa consultoria, tá? Essa mentoria. E depois 3 em grupo via Zoom também. Atividades todo dia para você emagrecer no mês de janeiro, tá? Ela vai começar neste final de semana. As inscrições são até sexta-feira. E ela está, então, dentro do que faria um tratamento individual comigo com 50% de desconto, tá? Então, é uma oportunidade que eu estou dando só dessa vez, porque eu não vou conseguir fazer esse tipo de mentoria sempre. Só agora nesse começo de ano que eu tô mais animada, que eu ainda não acelerei no consultório e aqui ainda, mas que também vem muita novidade no nosso online. Eu espero você, seja aqui nas minhas lives, seja comigo nessa mentoria especial. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade de emagrecer 6 quilos em um mês comigo e ter essa atenção plena comigo. São só 10 vagas, tá? Eu limitei a 10 vagas para que eu consiga dar atenção a todo mundo, tá? A todas vocês. Então, quem quiser, manda um direct pra mim, se cadastra no e-mail para receber o e-mail lá no meu site, continua me acompanhando aqui nos canais. Gratidão por ter vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês comecem a praticar, 1% ao dia. Parem pra pensar que a gente já viveu, gente, hoje a gente já viveu, tá? 2% do nosso ano. A gente já tá no dia 6. Então, a gente tem 365 dias, a gente já viveu quase 2% do nosso ano. O que você já fez por você? O que você já se permitiu mudar? O que você, realmente já alinhou com a sua expectativa de 2021? Você vai passar mais um ano procrastinando, vai passar mais um ano aí falando que não dá, não consegue e assim vai. Então, assim, tá no momento de mudar, tá no momento de transformar e tá no momento de encarar esse processo de maneira definitiva. Não é por uma fase, não é mais uma dieta, tá? Não é mais uma fase que você vai ficar 30 dias sem. Eu vou te ensinar que é pra vida, porque tem que ser pra vida, senão a gente não sustenta os resultados pra vida, tá bom? Compartilhe então esse conteúdo com as mulheres que você acha que vão gostar, que é importante saber, compartilhem com todo mundo, me ajudem, porque hoje em dia, o que eu falo? Nada mais que uma recompensa de vocês estarem aqui comigo nessa hora que eu tô dando conteúdo pra vocês, vocês me dão em forma de like e de compartilhamento, porque hoje em dia redes sociais só entrega quem tem engajamento. Então, se vocês gostaram, eu preciso que vocês também me ajudem nesse engajamento, tá bom? Grande beijo, então. Foco, boa semana. Vamos tentar reduzir ao máximo esses doces aí. E contem comigo. Juntas somos mais fortes e juntas nós conseguiremos, tá bom? Ter mais saúde, mais qualidade de vida e uma vida magra. Beijo. Vou dar um print aqui. Compartilhem também quem puder. Obrigada, viu? Até a próxima. Lembrando que segunda às 8h08 tenho live fixa, tá bom? Essa de quarta às 7, café com a Nutri, eu vou ver se vai ficar ou não. Depois a gente depois eu vou orientando vocês aqui dos dias das lives, mas segunda às 8h08 é fixa. Beijo!